Pois bem, vocês conhecem aquela expressão do Apocalipse, onde nosso Senhor Jesus Cristo diz que ele é o Alfa e o Ômega? Se nós consultarmos o alfabeto grego, lembrando que nosso Senhor Jesus Cristo ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. No alfabeto grego, Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, enquanto que Ômega é a última. Se nós pegarmos Atos dos Apóstolos, o primeiro lugar que Jesus, nosso Senhor, enviou São Paulo para pregar foi na Grécia. Por quê? Porque a Grécia, Jesus sendo onisciente, sendo Deus que se fez homem e querendo que a verdade seja espalhada, ele manda São Paulo, né? Que alguns dizem que ele era colérico, né? Tinha que ter muita paciência com os pagãos, né? Enfim, São Paulo foi pregar na Grécia, por quê? Porque a Grécia é o berço da cultura universal. Era o berço da cultura universal, e no momento em que rola esta coincidência, né? O pessoal aí que fala que não, os cristãos são burros, os cristãos são iletrados. Os caras não sabem nem a diferença entre católico e protestante, que é pagar de sábio, né? Ateísmo brasileiro. Continuando, Paulo foi pregar na Grécia. Ah, Vinícius, mas o que isso tem a ver? Muito simples. Se nós pegarmos também as grandes cartas de Paulo, as grandes cartas de São João, cartas de São Pedro, percebamos que no Evangelho de São Lucas, de São Mateus, São Marcos, enfim, várias passagens do Evangelho citam coisas iguais, porém com detalhes diferentes por evangelistas diferentes, né? E algumas até com contextos, né? Alguns contextos bem subjetivos, né? Diferentes. Mas Vinícius, onde é que você quer chegar? Muito simples. São Lucas, nem sequer viu Jesus Cristo. Entende? Lucas baseava as suas escritas em São Paulo. Então, quando Lucas ele narra, por exemplo, a Paixão de Cristo, nem todos os apóstolos ou os evangelistas que escreveram o Evangelho, nem todos eles estavam presentes naquele lugar, naquele contexto, naquelas situações. Portanto, mesmo assim, eles conseguem escrever coisas iguais, porém com alguns detalhes diferentes, com evangelistas diferentes, com contextos subjetivos diferentes, mas no fim é a mesma coisa, a essência é a mesma, né? Não há contradição. Então, isto é uma evidência de que o Espírito Santo, né? Se você pegar lá os 7 dons do Espírito Santo, né? Sabedoria, ciência, temor de Deus, enfim, o Espírito Santo operou um milagre aí, né? Eles conseguiram saber as mesmas coisas, sendo que nem todos eles chegaram a ver assim Jesus Cristo. Agora você vai falar o quê? Que São Lucas consultou São Pedro por WhatsApp, né? Que Marcos consultou João com o Facebook. Não tinha isso na época, né? Você que se gaba de que a ciência é o prodígio dos ateus. Não, Gregor Mendel foi o pai da genética, e Gregor Mendel era um monge devoto de Santo Agostinho. Isso vale tanto para protestantes, tá? E o que acontece? O cara que criou a teoria do Big Bang foi um padre, mas eu tô falando só de geografia agora, tá? Porque eu sempre gosto de botar coisa a mais, porque eu gosto de bater forte. E o que acontece? Se você pegar a palavra veredicto, veredicto é uma palavra em latim que significa sentença. A Inquisição, ela inspirou diretamente os tribunais modernos, por quê? Você conhece a palavra penitenciária? Penitenciária, sim, aquele lugar que os caras vão pra cadeia. Penitenciária vem de penitência. É um lugar onde os caras vão literalmente para pagar os seus pecados. E a Inquisição só julgava católicos. Tanto é que você que está dizendo, você fala isso porque você é católico, você está escondendo. O caralho. A Inquisição, ela chegou a censurar, entre aspas, um livro de uma santa. Esta é a prova de que a Inquisição estava muito mais preocupada com os católicos do que com qualquer outro tipo de gente. Por quê? Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, chame o que quiser. Santa Teresa de Jesus, né? Ela foi uma grande intelectual que conseguiu descrever, por exemplo, as etapas da vida espiritual só usando parábolas. Se qualquer protestante ou qualquer ateu tentar ler um livro dessa mulher, vai ter congestão cerebral. Por quê? Porque não vai passar da terceira linha. A Inquisição chegou a censurar, entre aspas, o livro dela. Por quê? Porque o livro dessa grande santa não poderia cair nas mãos erradas, não poderia cair nas mãos de qualquer um. Por quê? Porque se protestante, né, conhece aquela parte que diz assim, tu és pó, tu veio do pó e voltará ao pó. Tem protestante que lê aquilo ali e o cara se joga no pó. Por quê? Porque ele acha que é pó. O protestante ele se baseia na livre interpretação das escrituras. E teve até um pastor, né, que falou assim, você não pode ficar no chão porque no chão tem pecado. Aí o fiel monta nele, né? O fiel monta nele
Ou então ele monta no fiel porque ele é um escolhido, porque ele é um predestinado, ele é calvinista, e aí o pastor pode ficar em cima do fiel, porque o pastor é um escolhido, ele não pode ficar no chão. O escolhido não pode conviver com o pecado, aleluia! Voltando aqui, né? Então, a Inquisição, né, principalmente na Europa, por aí, né, ela influenciou diretamente os tribunais modernos. Se nós pegarmos o tecido, né, o Santo Sudário de Turim, que foi um tecido que conteve, né, que contém o DNA, a genética de Jesus Cristo, né, porque Jesus Cristo ele foi crucificado, ele foi sepultado em um sepulcro da época, e aí o tecido ele tem bactérias, a sujeira, as artérias, o sangue, tudo que os cientistas estudaram cautelosamente. E esta matéria de estudo ganhou o nome de sindonologia. E por que a maioria das pessoas não conhece? Porque as pessoas seguem aquela filosofia do idiota do Kant, né? Immanuel Kant, né? Aquilo que eu não conheço não existe. Aquilo que não me interessa não existe. Sim, a maioria das pessoas seguem essa porra e ninguém sabe de onde veio, né? Mas, enfim, né? O assunto aqui é geografia. No momento em que Jesus Cristo ele é sepultado, e no momento em que eles pegam esse pano, né, esse tecido, que é altamente estudado, eles viram as artérias, eles viram como que a coroação de espinhos foi feita, né, os detalhes, os furos, né, tudo altamente estudado, pesquisado, e esse pano chegou a ter uma versão hiperrealista, né? Bota aí agora no Google, não precisa nem esperar o vídeo acabar. Santo Sudário de Turim, versão hiperrealista. Você que é ateu, bota aí agora, tá? Outro argumento que mostra, que comprova a existência de Deus, né? Só usando geografia. Nós podemos ver que quando Jesus Cristo ele é preso, né? Pôncio Pilatos ele dialoga com Jesus Cristo em latim, ou em latim não, na língua que Jesus falava, aramaico. E aí Jesus responde em latim. Por que Jesus responde em latim? Porque o Império Romano que estava crucificando Jesus é o império que Jesus está construindo para construir a sua igreja, né? Quando ele constrói a sua igreja sob Pedro, Mateus 16, 18, e na Bíblia protestante, no Sermão da Montanha, diz que aquele que se alinhar na rocha não cairá nas chuvas, nas tormentas, nas tempestades. Por quê? Porque a casa, a nossa alma, está alinhada sobre a rocha. Então, a própria Bíblia protestante confessa que na rocha está a salvação. E Pedro significa Cefas. Cefas significa rocha. Sim, Pedro significa rocha. Cefas significa rocha. Então, isto é uma outra evidência de que não só da existência de Deus, considerando tudo que eu falei até aqui, não só é evidência de que Deus existe, como também evidência de que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. E se você pegar os corpos incorruptos dos santos, Padre Pio, né, os maiores santos da Igreja, se você está dizendo que aquilo ali não é verdade, eu convido todos os ateus do universo, até se os alienígenas forem ateus, alô, contratem os melhores advogados do mundo e processem todo mundo que diz que aquilo era verdade. Com uma condição: se vocês perderem esses processos, vocês vão ter que se converter. Eu não quero dinheiro, eu quero que você se converta, tá bom? Então você pega os corpos incorruptos dos santos e façam isto, tá? O que é que eu boto aqui para... Eu já falei 1000 vezes que eu não sei editar vídeo, né? Se nós pegarmos, por exemplo, Nossa Senhora de Guadalupe, a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, onde Nossa Senhora de Guadalupe, ela aparece para um homem, né? Ou era um homem ou era um garoto, tem que ver depois, chamado Juan Diego. Eu acho que foi nessa aparição, porque às vezes eu confundo. Nossa Senhora, ela pediu a récita do rosário. Chamem de coincidência à vontade, mas muito provavelmente Nossa Senhora estava prevendo o acréscimo do protestantismo. Não só o acréscimo do protestantismo no mundo, como também o próprio protestantismo, porque a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe coincide com a Revolução Protestante. Revolução, não é reforma, tá? No momento em que Nossa Senhora pede o rosário, e no momento em que, antes mesmo do protestantismo existir, Nossa Senhora fala que o rosário é feito quase que sobretudo para combater as grandes heresias, sendo que o protestantismo, com a livre interpretação das escrituras, com a sola escritura e com a sola fide, que não são coisas cristãs, protestante não é cristão,
Protestante é pagão, protestante é pelagiano, ele não acredita nos sacramentos, ele acha que vai se salvar pelas próprias forças. Então, no momento em que Nossa Senhora garante o rosário para nós, o Santo Rosário, e da feita que o protestantismo estava em acréscimo ou no começo, quando Nossa Senhora pede isto para nós, para rezar o rosário, para combater as heresias também, quem ousa falar que isto não tem nada a ver com o protestantismo, que é a raiz de todas as grandes heresias no mundo moderno? Cara, o Estado laico protestante, ele favoreceu as grandes revoluções assassinas e genocidas da história humana, cara. Você que é protestante, de que adianta você, desculpa, de que adianta você que é protestante, que é uma menina, que é uma mulher protestante, fala que é contra o feminismo, se você é protestante? O protestantismo, ele aboliu o culto, a veneração, a admiração extrema a Nossa Senhora. Os calvinistas, quando eles chegaram no Brasil, sabe como é que eles tentaram impor o calvinismo? Na porrada, tentando matar os católicos. Os católicos chegaram aqui no Brasil para colocar o catolicismo, porque o catolicismo brasileiro vem de Portugal. O protestantismo calvinista, ele tentou botar o calvinismo na porrada. Ele chegou a matar católicos. Houveram mártires católicos que morreram nas mãos dos calvinistas. Um dos maiores guerreiros contra o calvinismo no Brasil foi Santo Inácio de Azevedo, tá bom? Você pesquisa também, eu tenho que pesquisar depois sobre São José de Anchieta, né? Ele fez até versos, poemas, enfim, né? Então, cara, tá aqui evidências, tá? De que não só que Deus existe, vai contando aí, Deus existe, a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Terceiro, as previsões que Cristo fez perante a história, diante da história, né? Através da geografia, porque o português ele deriva do latim vulgar, de uma língua neolatina, tanto é que São Jerônimo, né? São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, e o Pai Nosso é uma oração católica, porque a palavra pater em latim, pater, paternidade, pater, pater, e aí vem o resto da oração. Quando o católico fala pater, ele se refere ao Pai, Pai Nosso. E quando a oração diz o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a oração está se referindo ao quê? A Eucaristia, o pão, a transubstanciação, o corpo e o sangue de Cristo na transubstanciação para comungar em estado de graça. Então, quem ousa aparecer neste meu canal para refutar qualquer uma das coisas que eu coloquei aqui? Agora, cara, você que está tentando refutar, traga você e mais 200, que não vai dar em porra nenhuma. A maioria não vai nem sequer entender o que eu falei aqui. Se vocês fossem católicos não, se vocês fossem protestantes, assim, respeitosos, respeitáveis, vocês não tolerariam o Estado laico que favoreceu as grandes revoluções da história, assassinas e genocidas, e não tolerariam que o Brasil fosse separado de Portugal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, que necessariamente pisará na cabeça da serpente.